Bem-vindos à TV Com Pelotas, canal 14 da NET. E hoje no programa Universo Cultural estamos com o convidado Clóvis Veronês, ator, autor, diretor, professor de teatro, cenógrafo, iluminador e 40 anos de carreira. Já vamos então, juntamente com a TV Com e o Universo Cultural, parabenizá-lo pelos 40 anos de carreira. Seja bem-vindo. Obrigado, Norma, pela oportunidade de tratar de temas da cultura que tanto marcam a nossa cidade e a nossa região. É um prazer. Minha saudação a todos os telespectadores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual é o horário que estarão assistindo este programa. Certo. Quem é Clóvis Veronês? Então, Norma, Clóvis, na vida cotidiana, é um cientista social especializado em ciência política e com um trabalho, como tu citou, de militância e atuação na cena cultural, já com 40 anos dedicados às artes cênicas no município, na região, no estado e no país. E quando começou essa vontade de atuar? Que idade tinha quando entrou para o teatro? Então, foi no final dos anos 70, início dos anos 80, com ingresso na universidade, vindo de um tempo de grande efervescência, especialmente nas artes cênicas locais, a retomada, a reabertura do Teatro 7 de Abril, e a minha participação já naquela época, em grupos com atuação no teatro local, como o grupo 20 para as 8 lá no Mauá, que foi um marco no teatro pelotense. Então, desde lá, comecei como iluminador no 20 para as 8, e logo em seguida participei da fundação da companhia Usina de Teatro, que existe até hoje, e que foi meu principal espaço de atuação na década de 80, nos anos 90, também nos anos 90, especialmente no Teatro do Círculo Operário Pelotense, onde eu era responsável pelo curso permanente de preparação de atores e atrizes naquele teatro, que hoje está fechado, infelizmente. Mais um espaço, mais um equipamento cultural que cerrou as portas e as mantém cerradas até nossos dias. O 7 de abril a gente agora vai retomar, né, as atividades. Sim. Urge um espaço que desenvolva o gosto, que ajude a formar público e desenvolva o gosto pela produção cultural, teatral, cênica, no nosso município. O 7 de abril, se não me engano, já é a terceira reforma que ele recebe durante esse espaço que encerra a minha atuação. Eu já passei por 3 reformas do Teatro 7 de Abril, nenhuma tão demorada como essa. Sempre dizem que a última é mais demorada, né? A reforma, então, quem sabe... Espero que não sobre nenhuma goteira, porque foi uma goteira que ocasionou esse último fechamento do teatro. E, por incrível que pareça, uma goteira produz um empreendimento assim que consome uma alta soma de recursos e interrompe um movimento cultural no município, por ser um dos poucos equipamentos ainda capazes de abrigar esse movimento. Nesses 40 anos de carreira, o que mais te destacou? Teatro, peça? Qual é a peça que mais se destacou? Então, eu acho que foi o meu último trabalho no ano passado, em 2024, quando, junto ao Comitê de Desenvolvimento de Dunas, que é uma comunidade periférica importante na nossa cidade, importante tanto pelo espaço do Comitê de Desenvolvimento, quanto pelo perfil da comunidade. Nós construímos
empreendimento cultural de economia solidária, nós recontamos a história do loteamento Dunas através de uma ópera, cujo título era Dunas, o canto de um canto do mundo. Né? Uma ópera que a gente denominou hip hopera, porque ela foi montada com as linguagens do hip hop, a dança de rua, o grafite e o rap. Então, para mim, pela importância, primeiro, comunitária, e segundo, importância estética, acredito, para mim o trabalho mais importante. E esse trabalho deu origem a um outro projeto que começa logo agora em seguida, ainda este ano, de montagem de um docudrama, um curta-metragem, um drama documentário que fala da expectativa da juventude periférica para com a vida adulta, a necessidade de dar sustento à vida, de conciliar trabalho e estudo e concretizar sonhos que todo ser humano tem na sua vida, a expectativa com o futuro, com sua vida profissional. Então é disso que nós vamos falar no drama documentário Minha Vila, Minha Sina. Quem é o autor? É meu roteiro. E também, como o longa Vó África, que nós falaremos em seguida, ele é um projeto contemplado pelo edital de fomento à produção audiovisual brasileira, que é conhecido como Lei Paulo Gustavo. Sim. Então foi também um trabalho contemplado neste edital, tal qual o Vó África, que foi o primeiro colocado em nível estadual neste edital da Lei Paulo Gustavo. Eu pude notar que essa lei Paulo Gustavo está interagindo bastante, né? Porque a lei Rouanet não deu muito... É diferente porque o edital da Paulo Gustavo, na verdade, ele é mais direto, mais objetivo. Tu inscreve o projeto, esse projeto é avaliado por uma comissão que classifica, que premia pelo conteúdo do projeto, pelo interesse, pelo impacto social do projeto, ele premia e financia a produção da obra audiovisual. A Lei Rouanet, na verdade, é mais difícil, porque, de fato, a Lei Rouanet te dá uma carta, uma permissão para que a empresa possa canalizar recursos para um produto artístico, mas que, de fato, coloca uma série de barreiras, porque, a depender de quem quer se contemplar ou apresentar, vem as escalas de interesse, de repercussão. Então, basicamente, a Lei Rouanet tende a favorecer uma produção mais centralizada no centro do país, com nomes mais conhecidos do mercado. E a Lei Paulo Gustavo não. A Lei Paulo Gustavo ela premia o conteúdo do projeto cultural e não as personalidades por trás desse projeto, não o renome, né? Porque a empresa ela vai associar, ela vai aportar recursos dependendo da imagem e do respaldo que tenham as figuras que apresentam a proposta. Então, para produções como eu, de fato, o meu envolvimento está muito mais voltado a produções comunitárias, mais difícil, porque normalmente nós não trabalhamos com nomes, com currículos consagrados, nós trabalhamos com pessoas comuns, agentes culturais que não têm uma projeção nacional, né? E isso torna mais difícil. Então, ter uma carta que te autorize a captar recursos, né, que só serão destinados se houver um interesse e um interesse midiático, se puder ser associado a um nome conhecido, a um nome consagrado. E de fato, para que nós tenhamos nomes consagrados, nós precisamos criar oportunidades para que eles possam
Crescer. surgir, atuarem, crescerem, serem conhecidos e reconhecidos como agentes culturais importantes. E essas peças de teatro estão sendo levadas para as escolas ou é você que está ministrando como professor? Então, o Dunas, o Canto de um Canto do Mundo, foi uma produção realizada na comunidade que reuniu um elenco de quase 60 pessoas a partir da própria comunidade. Então, nós trabalhamos a parte de coreográfica, foi a partir de uma oficina permanente que acontece lá no CDD, ministrado pela professora Kátia Fernandes, em parceria com a Universidade Federal de Pelotas, que tem um projeto de dança nos bairros. Então, essa oficina foi a base da parte coreografada do espetáculo. A parte musical, ela se construiu em torno de um outro espaço, que é o Estúdio Livre, também sediado no Comitê de Desenvolvimento do Dunas, que reúne, congrega a maior parte da produção poético-musical do movimento de rap na comunidade. Então nós temos ali o Mano Rick, que é a pessoa né, que é um rapper bastante conhecido da cidade aqui, que era solista no espetáculo, e DJ Luan, e as pessoas que se reúnem em torno do Estúdio Livre, lá, que é um espaço de gravação que atende a esse movimento, esse movimento latente da comunidade do Dunas. Estreamos em primeira temporada ao final do ano passado e apresentaremos a segunda temporada agora no final deste ano, para em seguida começarmos a gravação do docudrama Minha Vila, Minha Sina, que eu falei anteriormente. Quer comentar mais sobre o novo projeto? Então, o Minha Vila, Minha Sina, ele é um docudrama porque, de fato, para o jovem da periferia, a expectativa com o mundo do trabalho, com o sustento da vida, é um momento crucial da vida do jovem, em que ele tem que fazer escolhas, que ele tem que definir caminhos. E nós resolvemos explorar esse tema, tendo em vista que a juventude periférica, poucas são as oportunidades. Então esse é um trabalho que envolve ciência social. Nós partimos de uma pesquisa sobre a inserção da juventude no mundo do trabalho na periferia, e a gente tem como conclusão preliminar dessa pesquisa assim, que a imensa maioria dos jovens na comunidade periférica está envolvido com a construção civil. São pessoas pedreiros, serventes de pedreiros, que começam desde cedo a trabalharem para darem vazão aos seus desejos. Então, nós apresentamos os dados desse trabalho, que é um trabalho de pesquisa social, e vinculamos a história particular de solistas da hip hop. A história de um menino que juntava velhos alto-falantes de televisores antigos e rádios antigos para construir suas próprias caixas de som, porque ele desejava ter seu próprio equipamento e ele queria ser cantor, compositor, e ele acaba realizando esse desejo, tornando-se o solista da hip hop. Então, os dois projetos, eles estão vinculados, porque um dos protagonistas é o menino que sonhava em ser cantor, compositor e que juntava alto-falantes de velhos televisores e velhos rádios, e a história de uma menina que negociava desempenho escolar com a mãe pela oportunidade de participar de grupos de dança de rua na sua comunidade, e vem a se tornar a bailarina solista da hip hop. Mano Rick e
e uma menina que agora se formou em dança, Daqui a pouco vem a memória. daqui a pouquinho vem a memória. É. E esse espetáculo ele vai ser apresentado só aqui em Pelotas ou vocês pensam em levar ele para outras cidades? Então, eu tenho certeza assim, eu sou uma pessoa muito, muito comprometida com o trabalho, então eu assisti uma série de espetáculos musicais procurando me cercar de informação estética que ajudasse a complementar o espetáculo, a qualificá-lo esteticamente. Eu tenho certeza que o trabalho é tão consistente que ele seria sucesso em qualquer parte do Brasil. E a nossa intenção é remontá-lo numa versão palco, porque na sua primeira temporada nós apresentamos no interior do CDD, num salão que temos lá, e a sua segunda temporada agora será apresentada na Praça Céu, também lá no bairro, lá na comunidade, no final deste ano. Posterior a isso, a gente está montando um projeto de circulação que oportunize ao trabalho percorrer outros espaços, outras cidades e levar aquilo que para nós é a possibilidade de construção de uma cidadania cultural, que é o que norteia esse trabalho comunitário. Um trabalho que foi construído numa comunidade periférica, via de regra distante a quase totalidade das pessoas, das 60 pessoas que participam da ópera Dunas, o Canto de um Canto do Mundo, jamais tinham entrado, colocado seus pés num teatro ou tiveram contato com uma produção cênica durante a sua vida, tiveram essa oportunidade. Então, a gente chama isso a possibilidade de construir a tal da cidadania cultural, né, que é o direito à cultura, o direito à expressão, a expressão artística que é tão latente nas comunidades periféricas, à margem da cidade. Acho que Pelotas ainda a cultura aqui é bem desenvolvida, mas tem pessoas assim que realmente, né, não tem o hábito de ir para um teatro, o cinema. É que, de fato, os equipamentos, a gente estava falando do Teatro 7 de Abril. O Teatro 7 de Abril ele é sempre reformado, o veludo das poltronas, a altura do tapete, mas são sempre sempre a mesma parcela que acaba usufruindo do equipamento cultural. E é uma parcela que não é a periferia do município, é a população mais estabelecida no seu centro financeiro e comercial, e de fato a margem da cidade fica distante desse espaço, desses equipamentos, né? Sim, devia ter mais acessibilidade também, né, para o povo, né, as pessoas irem ao teatro. Eu acredito que existe até, de certa forma, existe um constrangimento, a pessoa já se sente excluída, distante destes espaços, seja pelo custo, seja pela aura que os envolve, né? Nós temos 2 grandes teatros em Pelotas, que foram espaços criados para atender as expectativas estéticas de uma parcela muito restrita da população, né? E isso acaba encarecendo e distanciando as comunidades no entorno da cidade desses locais. Então, a grande maioria das populações periféricas não conhece nem o Teatro 7 de Abril e nem o Teatro Guarani, que dirá as grandes produções teatrais ou musicais do país, que circulam por essas casas. Nos anos 90, o Teatro Guarani tinha cinema. Eu lembro Sim. que eu frequentei Eu assisti a última sessão de cinema do Teatro Guarani, por acaso, mero acaso. Estava passando na porta do teatro e o seu Bino, que era uma figura
assim, icônica daquele espaço, um senhor que cuidava o espaço, me chamou e disse, não perde a chance, é a última sessão do Cine Guarani, e eu entrei para assistir o filme, que agora eu não recordo qual foi o filme. Mas eu lembro que eu assisti Aracnofobia, mas eu não fiquei até o final, não deu. E fale mais sobre o teatro. Então, a expectativa é grande, né? Pela retomada do... Pelotas teve uma produção... A década de 80, por exemplo, nós tínhamos em Pelotas cerca de 30 grupos teatrais em atividade. Nós tínhamos os festivais de teatro de Pelotas, o Festival Nacional de Teatro de Pelotas, que era um espaço e um trampolim para a produção local, que ocupava o 7 de abril. Durante quase um mês nós tínhamos espetáculos locais, estaduais e nacionais que configuravam essa mostra de teatro de Pelotas, que era uma referência para o país inteiro. Espero que com o retorno, com a revitalização do equipamento, esses projetos de qualificação, porque não existe como se produzir arte sem informação. Então, a grande virtude do movimento, dos festivais naquele período, eram de apresentar aos grupos, à comunidade artística, espetáculos e acontecimentos que lhes serviam de referência, além de formarem era referência estética, parâmetros de comparação, e era um espaço privilegiado para a formação de público, né? Então espero que isso seja retomado também, para que a nossa produção possa voltar a ter a força que tinha nos anos 80 e nos anos 90. Não só no teatro, mas na dança. Nós tínhamos o Festival de Teatro, nós tínhamos o Dança Sul, que era um festival de dança em Pelotas, e o Latino Música, que era um festival latino-americano de música. Então eu espero que esses projetos possam ter sua sequência, sua continuidade, sua retomada também a partir da reabertura do Teatro 7 de Abril. Ainda temos festival do teatro aqui? Não, há bastante tempo que não temos. Eu estou retornando há pouco tempo, por isso que eu pergunto. Poderíamos ter também aqui um festival de cinema, né? Já teve um... Não sei. Um dos meus convidados comentou que teve um festival de cinema aqui, mas foi um ano só, depois também não deu sequência. Nós temos tudo, né? Nós temos um curso superior de cinema, nós temos um curso de teatro, né? Então Pelotas tem um suporte, tem uma demanda, já que é histórica. Inclusive o Festival de Teatro, eu tenho certeza, foi o grande motivador para a criação do curso de teatro na universidade. E mais recentemente nós temos também o curso de cinema, e muita gente envolvida com o cinema, produzindo boas ideias. Então é necessário que isso tenha espaço para ser canalizado, né? Então os festivais são sempre espaços privilegiados para que isso possa acontecer. Vamos falar um pouquinho de cinema, então. Como está em andamento o Voa África, poderia nos falar sobre... Então, Voa África é um projeto contemplado pela Lei de Incentivo ao Audiovisual, conhecida como Lei Paulo Gustavo. Foi um projeto premiado em primeiro lugar em nível estadual, neste edital, e agora está em execução na cidade de Pelotas. Voa África é, antes de tudo, uma história de apagamento cultural. Conta a história de uma ex-escrava negra, sem documentos, sem passado, sem história, que sai das charqueadas, que é uma marca da nossa tradição econômica e da nossa tradição escravagista, e vem para a cidade, é atropelada por
por um bonde, e no momento de seu enterro, ela não tem documentos, ela não tem história, não tem nenhum registro. Então, de fato, é o relato de uma história de apagamento de uma cultura e da vida de uma etnia que é resultado dessa atmosfera escravagista, racista, uma história de violência, de tortura, de açoite, de estupro. Então é disso que trata a Voa África. Um filme ambientado nas décadas de 70, conhecida como os anos de chumbo da ditadura militar, de imensa repressão policial militar. Então esse é o ambiente que serve de pano de fundo ao filme. Tenho certeza que vai valorizar demais e vai servir como referência para o conhecimento de um pouco daquilo que gera a cultura regional, a cultura local e a sua própria riqueza, a sua própria tradição. Porque se nós temos um centro histórico exuberante, com uma arquitetura que é o maior acervo na América Latina desse modelo arquitetônico, houveram mãos que construíram esses prédios maravilhosos e que estão por trás da opulência econômica que lhes proporcionou existirem. E essas eram mãos e culturas que foram omitidas, esquecidas, apagadas, né? Pelotas é uma cidade que concentra uma grande herança afrodescendente, chegou a ser tida como, em algum momento, como uma região com mais pretos que a própria Salvador, na Bahia, né? Então, é esse ambiente, é essa atmosfera que Voa África está resgatando. E nada melhor, né, do que o cinema resgatar essas histórias. Sim. Né? E ao mesmo tempo valoriza todo um trabalho local, boa parte do elenco ele é local, né? O próprio autor, diretor do filme, teve uma trajetória em Pelotas, o Nando Ramos, né? Na década de 80 e 90, e agora retorna para realizar essa produção, que vai elucidar muito da nossa história e da história da nação brasileira, do período obscuro da ditadura militar e dessa história de apagamento de uma memória cultural e étnica que não deveria acontecer. Então esse resgate para mim é muito importante. As gravações estão em andamento? Estão em andamento já há 2 semanas e se prolongam até o final do mês de agosto. Intensos, gravações intensas, todos os dias, concentradas na zona portuária do município. Ele se enquadra num curta ou num média-metragem? Não, num longa-metragem. Longa-metragem. É um longa-metragem. E vão conseguir, nesse meio tempo, gravar todo ele. 1 mês de trabalho muito intenso, uma equipe também muito numerosa. Um ajuda o outro, né? Foi o que o E profissionais muito competentes em todas as áreas. Inclusive, eu vi que você tem várias funções, digamos assim, né? Além de atuar no filme, você também faz a parte cenográfica, iluminação. Então, quando o projeto foi contemplado, em seguida eu fui procurado pelo Nando, que é um colega já de algum tempo, fundador comigo e outras pessoas do grupo Usina de Teatro na década de 80, me chamou e pediu, pela minha trajetória específica na parte cenográfica,
para auxiliá-lo na direção de arte do filme. Nós construímos uma réplica de um bonde da década de 70, que é a principal peça cenográfica do filme, e também recebi o convite para a preparação do elenco local e para auxiliá-lo, para ser seu assistente na parte de direção artística do filme. Então, desde o final do ano passado que eu estou trabalhando com essas tarefas. Agora concluímos a preparação de atores em meados do mês de julho e começamos a gravação. E também tenho a honra de participar do elenco com uma personagem que é a personagem de um andarilho, também exilado do mundo das charqueadas, juntamente com Vó África, e que tem uma função de fazer a ligação de algumas peças chaves na história. Então, estou muito feliz, muito honrado por esse trabalho, por esses convites, e espero estar à altura das expectativas da direção do filme. E eu gostaria que você falasse mais sobre o seu personagem, então, como teve que estudar, criar. Então, o meu personagem é o Dino, um andarilho. Ele é uma pessoa que era um servo voluntário na charqueada e ele presenciou toda essa atmosfera de crueldade, de maldade, de açoite, de brutalidade que o modo de produção escravista traz no seu cerne, né? Então ele conhece a história da avó. A avó que sofre um acidente, é atropelada por um bonde, e na hora de seu enterro ela não tem nenhum registro, ela não tem nenhum documento, nenhuma referência, e causa o interesse de uma professora da escola na qual ela habitava, um porão, para descobrir as suas raízes, a sua história. Então, uma série de coisas são reveladas. A avó seria sobrevivente de uma crueldade que seria a expulsão de 7 crianças da charqueada numa noite gelada do inverno, e das quais ela tão somente seria a sobrevivente. As crianças foram abandonadas ao frio, sem vestes, sem calçados, e vieram a desaparecer, todas elas. E por uma pesquisa, e pela própria dica, a avó, quando é atropelada, ela deixa algumas palavras que servem de motivação para a pesquisa em torno da sua história, que é realizada por uma das suas netas aqui entre aspas, porque na verdade não era neta de sangue, era neta, porque a avó era avó de todos. Sim. Na escola. Então uma das professoras resolve investigar a origem da avó, a sua relação com o dono da charqueada, com o coronel que é dono da charqueada, e aí vão se revelando esses links com o passado de África. Então a única coisa que a avó tinha e que ela guardou foi a sua ancestralidade, o seu nome referente ao lugar de onde ela vinha, de onde seria a sua origem, África. Ela não tinha documentos, ela não tinha registro, ela não sabia nada dela. E uma professora resolve investigar. E é isso que o filme vai revelando. Qual foi, em busca dos velhos trilhos, Vó África em busca dos velhos trilhos, em busca da sua própria história, do seu próprio legado. E o filme é muito feliz, porque ele dá voz a essa cultura apagada, né? e dá forma ao momento nebuloso da história brasileira, que é um momento de repressão da ditadura militar, né? Uma sociedade racista, sob a égide
de um poder de força, de uma atmosfera de força, de imposição de força sobre o povo. Tenho certeza que será muito importante, porque toda a região sul do Rio Grande do Sul tem na sua base a produção da indústria do charque, com um modo de escravista de trabalho e de construção da riqueza, da opulência econômica de uma sociedade aristocrática, que muito se fala, né, da aristocracia, mas poucos entendem o que isso representa. De onde vem essa opulência, de onde vem essa riqueza, de onde vem toda essa arquitetura, na verdade, que tem raízes na mão de escravos, de trabalho forçado, de trabalho construído na base do açoite, da repressão, da maldade e da crueldade. Então é isso que a Vó África revela. E o seu personagem, como Andarilho, presenciava muitas coisas, tinha muitas informações. Então, especialmente porque ele vinha deste lugar. Tá? Então ele já conhecia a avó, ele presenciou a noite em que ela foi estuprada, né? Ele conhece muito da história, então ele vai fazendo, durante a pesquisa, ele se depara com a jornalista que está fazendo essa pesquisa e ele revela, ele é responsável por revelar algumas passagens que são importantes para a compreensão do destino da Vó África na trama. Sim, e sobre o Vó África, uma curiosidade, ele está sendo gravado só em Pelotas. Só em Pelotas. Basicamente na zona portuária. Por quê? Porque como a principal peça cenográfica é o bonde, É o bonde, né? Então, e aquela zona do porto ainda guarda resquícios de trilhos, que ali ela se prestou à construção desse ambiente cenográfico para a rodagem do filme. E uma parceria com a Universidade Federal também, que cedeu a Casa Oca, que é um prédio da universidade, que abriga quase todas as locações do filme. Abriga a casa da professora, a delegacia, a biblioteca, o cartório, né? Todos estão sediados lá na Casa Oca. Teve um bom aproveitamento já de todas a cidade ali. Muito bem, quer deixar as considerações finais? Não, eu quero agradecer inicialmente à TV Com pela oportunidade de divulgar o trabalho e agradecer muito especialmente a direção e a produção do filme Vó África, que me oportunizaram tanto a chance de mostrar algumas de minhas habilidades específicas, quanto me honraram com a possibilidade de tomar parte desse trabalho, que para mim é muito importante, para a arte local e para a cultura local. E vamos continuar fazendo cinema, teatro e cinema. Com certeza. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. A TV Com e o Universo Cultural agradecem. Obrigada aos telespectadores e na técnica com as imagens, Luiz Rogério. Qual é o papel de uma instituição que se volta ao desenvolvimento local, né? Então instalamos esse processo de discussão, inclusive isso o trabalho vai discutir. Qual é o papel de um comitê de desenvolvimento local num futuro que a gente quer discutir, numa crise do mundo do trabalho, onde as pessoas não têm expectativa e não existe lugar para todo mundo, né? Se a gente for ver, esse é um espaço que a maior parte da mão de obra aqui, ela é construção civil, ou o cara é servente de pedreiro, ele é pedreiro. Bom, então há espaços a conquistar, há espaços, há projetos a serem incubados. Então, essa discussão, inclusive, é a penúltima, é a única cena da peça que ainda não está escrita, que é essa relação
do espaço que nos abriga nesse momento, com o seu lugar, né? O seu lugar de afeto, o seu lugar de construção e o seu objetivo inicial, que é funcionar como um comitê de desenvolvimento local, que não pode ser, em nenhuma hipótese, discutido fora da ideia de uma economia criativa, de uma economia solidária, de uma economia circular, né, que tenha atenção às novas relações do mundo do trabalho, às novas relações com o planeta, né, com as crises climáticas, com a ideia de discussão identitária, as questões de gênero, o racismo estrutural, coisas que estão presentes aqui de forma muito mais acentuada do que lá no centro da cidade. Então, o que a gente está falando é do direito à periferia, da periferia não como espaço de violência que ela tem sido tratada costumeiramente, mas da periferia como espaço das relações verdadeiras de afeto entre as pessoas, onde uma parcela expressiva da população constrói a sua vida, as suas amizades. Somos no antropofagismo, herança do modernismo, mas antes ainda das mães pretas, das naus negreiras, do batuque das senzalas, da roda de samba, do rap, do funk, do break e do passinho. Muito prazer, nós somos a Quebrada. Onde buscamos o direito à quebrada. Portanto, que o público aqui compareça, mas não como um simples ouvinte, mas de modo a colocar-se como se estivesse diante de um espelho. Que a reflexão nos permita enxergar a luz, tecer relações, encarar ênfases, reiterar afetos, ao fim e ao cabo. Que o espectador tem que assistir a esse trabalho de uma forma crítica, né? A gente não quer que ele se identifique com o herói, a gente quer pô-lo diante de um espelho, que ele se reconheça no trabalho. É mais ou menos isso que se fala, e que a próxima música, que já volta de novo, aí já é legal, ó, essa composição está incompleta, tá? Algumas coisas, mas dá a deixa final aí, para acompanhar uma segunda música do vídeo. A atitude interpretativa para com os acontecimentos e também os seus sofrimentos. De uma política que prosperasse e ajudasse a habitação popular em ascensão. É fácil de entender e não é um enredo. Basta sua atenção e um gesto nobre, e o terreno será útil para o povo, que tanto precisa e que tanto sofre. Portanto, senhor prefeito, sim, faça bonito, aproveite essa oportunidade rara e ajude a quem precisa dar um grito, sair da miséria, do sofrimento e da cara. dá para entender, doutor. Muita sua entonação, isso. Muita sua entonação. Significa tudo sem medo nenhum. A plateia tem que entender tudo. Ela não pode ficar perdida. Entendeu? Não faça perguntas assim, chatas, ou frases terríveis que a plateia não vai entender. Trate o público, deixe o público ficar muito bem. Olha só. Por favor, presta atenção. Tá, muda a pintura. Age de maneira simples. Seja mais clara. A plateia não pode ficar perdida. Poxa, não usa palavras difíceis ou frases chatas. Entendeu? O resto da mensagem vai ser compreendida. O importante é se comunicar com a gente. Mas vocês não estão entendendo? Tá, vamos melhorar. Vamos lá. O senhor Jacques Esperto deve uma grana alta de impostos que não pagou. Isto é um fato concreto. E agora se vê em um grande aperto. A Receita não brinca em serviço e quer, a grana deste artifício. Ai, buscamos sempre o perfeito para nos livrar do passivo. E com sua política de cunho social, seguiremos um futuro atrativo. Ai, Isso é PRNCS! Acordo tem!
com a Fran e com o Jefferson, que são os bailarinos que nesse momento vão fazer o solo. Então a Kátia vai escalar e a gente vai ensaiar os pedacinhos para poder dar excelente acabamento aos pedaços e depois voltar a reunir de novo para encadear tudo. Hoje eu tenho próximo a mim tudo que eu quis alcançar. Se valeu a pena sonhar, se valeu a pena lutar. Hoje eu tenho próximo a mim tudo que eu quis alcançar. Se valeu a pena sonhar, se valeu a pena lutar. Criar arte na minha comunidade é a tentativa mais bem sucedida de refazer o mundo de acordo com desejos do meu coração, com visão, verso e rima, poesia cristalina. Se há quebrado o mundo que a vida me sujeita, como explicação suspeita da existência, é também um mundo novo que me vi destinado a viver. Do antes pra sempre eu trago amor, consequentemente não ignoro o meu passado, ele que determina a caminhada pro futuro. Nele foi projetada, dele veio o meu saber, talvez também ignorância, necessidades, amizade, militância. É parte da noção de que enquanto eu me refaço, a comunidade se faz por influência desse passo. E foi nesse caminho de sorte que eu encontrei o que me faz mais forte, o poder expansivo do hip hop. E vai pegar caminhando. Aí o já vira. E ela vai chegar e vai